Olá pessoal, como prometido no vídeo de hoje, a gente vai fazer a correção da peça de Direito do Trabalho do 36º exame. Sim, daquele mandado de segurança, aquele mandado de segurança. E hoje a gente tem uma companhia especial do meu pitiquinho que ficou com saudade da mamãe e não quer desgrudar. E aí ele vai fazer parte da nossa correção, né, Pitico? Vamos lá? Bom, gente, eu estou tão revoltada quanto vocês pelo fato de ter caído mandado de segurança. E eu sei também que tem várias questões externas envolvendo esse exame de ordem, né? Um possível vazamento, uma talvez anulação desse exame, mas o vídeo de hoje é para a gente corrigir a peça. E vamos apresentar para vocês o que vocês deveriam ter feito e depois a gente faz as considerações sobre essa peça. Aqui no vídeo a gente não vai falar sobre anulação, sobre vazamento da prova, isso a gente tem uma live aqui no canal discutindo exatamente isso. O vídeo mesmo é só para correção para quem fez mandado de segurança. E já que a gente está falando de mandado de segurança, como que a gente define, né, identifica a peça? Porque o maior problema nessa prova foi a identificação. Porque a banca cobrou uma peça inusitada, uma peça completamente alheia, não que não seja comum no nosso dia a dia trabalhista, sim, ela é uma peça comum, mas a banca nunca cobrou, é uma peça inédita. Significa que por ser peça inédita a banca jamais poderia cobrar? Não, nada disso. Está no edital, a banca pode cobrar. E cobrou uma peça de mandado de segurança sem nenhum problema. Era uma peça de mandado de segurança, tranquilo de identificar, sem nenhum problema, sem nada que gerasse dúvida. Não, mandado de segurança e pronto, com poucas teses. E aqui fica a boa notícia para quem identificou mandado de segurança. Vocês vão ver que tem poucas coisas para serem feitas nessa peça. Poucas teses. A estrutura em si, são poucas coisas de estrutura que pontuam. Então, se você identificou que é um mandado de segurança, e se você identificou que é um mandado de segurança porque identificou alguma tese de mérito. As questões eu acredito que você tenha ido bem. Então você praticamente está dentro. É só aguardar muito confiante a prova. Então, para aqueles alunos que conseguiram identificar que é um mandado de segurança, muito obrigada por me darem essa alegria. Fico muito aliviada que vocês tenham conseguido identificar que é um mandado de segurança. E eu sei o perrengue que vocês passaram na hora de fazer um mandado de segurança, porque eu duvido que alguém tenha treinado o mandado de segurança, treinado que eu diga fazer pelo menos umas 3 vezes um mandado de segurança. Se alguém que fez uma, já está no lucro. E eu sei, porque eu conheço vocês. Nos nossos cursos eu sempre falo, olha, treina todas as peças. Treina todas as peças. A gente está acostumado a fazer 3, reclamação trabalhista, contestação e RO. Claro que você não vai treinar mandado de segurança com o mesmo afinco que você treina uma reclamação trabalhista, uma contestação RO. Claro que não. Ainda mais uma peça que você quase não tem tese de mérito para fazer. Confesso que eu nunca imaginei que iria cair mandado de segurança. E se algum professor falar aqui que sabia, não. Por mais que tenha no curso as aulas, por mais que a gente tenha feito na última aula a estrutura coringa, e eu tenha falado para vocês que a estrutura coringa ela serve para qualquer peça, no momento que você pegou a prova, viu que era um mandado de segurança, o seu emocional já foi. Isso quando você identificou. Porque assim, eu confesso, quando eu peguei para ler a prova, eu estava lendo o enunciado, aí estava vendo lá o cerceamento de defesa, já estava me imaginando que era um RO com preliminares de mérito de cerceamento de defesa. Quando eu acabei de ler, eu falei, ué, peraí, cadê a sentença? Li de novo, porque eu pensei, deve estar em algum lugar que eu passei batido, né? Não, não tinha sentença, tinha audiência, a decisão da audiência. Não tinha sentença, gente, não tinha sentença, não cabe recurso ordinário. Recurso ordinário cabe de sentença. Sentença, não tinha sentença. Como que a gente faz para identificar qual é a peça? A gente sempre se pergunta qual foi o último momento processual. Para a partir daí a gente saber qual é o próximo passo. E qual foi o último momento processual? Foi uma audiência.
e que nessa audiência o juiz cometeu várias violações ao direito líquido e certo da parte, certo? Ele indeferiu a apresentação de quesitos, ele indeferiu a indicação de um assistente técnico e talvez o que tenha levado muitos a identificar que era um mandado de segurança foi a determinação de antecipação para honorários periciais. Porque aí, o que aconteceu com alguns alunos? Começou a fazer RO, achou uma sentença ali onde não existia, mas começou a fazer um recurso ordinário. E aí, quando foi buscar a fundamentação da preliminar de nulidade por ter determinado a antecipação de honorários periciais, viu lá na OJ que cabia mandado de segurança. Por quê? Porque não havia sentença. E quantas vezes em questões a gente não já treinou essa mesma hipótese? O juiz, da decisão do juiz que determina a antecipação de honorários periciais antes da sentença, cabe mandado de segurança. Mandei material para os meus alunos com essa hipótese. Então, foi falta de concentração e, claro, aquela desconfiança. Também teve os alunos que falaram, eu vi que era mandado de segurança, mas eu fiquei inseguro achando que era pegadinha da banca. Gente, você identificou, você tem que estar seguro. Você estudou, você se preparou. Então, essa prova, não, de novo, não estou analisando as questões externas ali, estou analisando a prova. Serviu para quê? Uma lição para os alunos e para os professores. A gente não pode relegar nenhuma peça. Não adianta falar com o aluno, como eu sempre falei, pode cair qualquer uma das peças. Treine as principais, mas pode cair qualquer uma. Eu percebi que não adianta eu falar. Eu tenho que ensinar, a gente tem que bater, mandar peça de simulado, de mandado de segurança, senão o aluno não treina. Então, isso serviu para os alunos acreditarem nos professores, quando os professores falam que pode cair qualquer peça, e para os professores também. Por quê? Porque é confortável, é cômodo para a gente dar as 3 principais e o que os alunos se contentem. Mas e aí, olha o que acontece. Cai um mandado de segurança. A gente não pode criticar a FGV por isso. A gente toma uma cacetada, mas a gente tem que reconhecer que, no fundo, o erro não foi da FGV. Talvez tenha sido um erro ao longo dos anos de concentrar nas 3 principais peças, de criar um mito que no direito do trabalho só caem as 3 principais peças. Não. Que bom, e é o que eu tenho falado com os alunos, a banca está inovando em pequenos detalhes nas peças, para uma hora inovar na peça. Não imaginei que seria logo nessa, e não imaginei que seria um mandado de segurança. Mas está aí a lição para a gente aprender. Aprendida a lição, vamos aprender a segunda lição, como fazer esse mandado de segurança. Por quê? Porque pode ser que caia na sua prova, já deu um mandado de segurança, ela pode repetir? Pode! E você precisa aprender a fazer mandado de segurança. Você já pensou se a banca anula essa prova e reaplica e de pirraça dá um mandado de segurança? Só que aí, de pirraça, ela dá um mandado de segurança mais difícil, porque esse mandado de segurança foi tranquilo. Vocês vão ver comigo que ela foi bem tranquilo. Então, vamos lá, ó. Evelyn Calabresa ajuizou reclamação trabalhista contra a sociedade empresária Pizzaria Chapa Quente Limitada, em 30 de janeiro de 2022, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Evelyn explicou que na petição inicial que trabalhou como cozinheira na pizzaria de 12/7/2019 a 5/10/2021, sendo submetida a calor excessivo, porque preparava pizzas em fornos que alcançavam altas temperaturas, não recebendo qualquer equipamento de proteção individual do ex-empregador. Devidamente citada, a sociedade empresária apresentou contestação, afirmando que a temperatura alcançada na cozinha estava dentro do limite de tolerância e que, apesar de ser uma empresa pequena e familiar, fornecia todos os equipamentos de proteção à empregada, requerendo assim a improcedência do pedido. Em audiência não houve acordo e então o juiz, com base no artigo 195, parágrafo 2º da CLT, determinou de ofício a realização de prova pericial, apresentando um único quesito do juízo, qual seja, diga ao perito se havia agente insalubre no local de trabalho de Evelyn e, caso positivo, em que grau.
Além disso, o magistrado proibiu a apresentação de quesitos pelas partes, proibiu que os litigantes indicassem assistentes técnicos, nomeou um perito de sua confiança e fixou os honorários periciais dele em R$ 4.000, determinando que a empresa antecipasse a quantia em 10 dias, sob pena de execução forçada, e que a prova técnica somente tivesse início após o depósito. A sociedade empresária protestou contra a decisão, ponderando que ela violaria normas jurídicas, mas o juiz consignou o protesto em ata e manteve intacta a decisão. Ainda na audiência, o titular da sociedade empresária pediu a palavra e, aflito, explicou que o seu negócio ainda sofreu o efeito da pandemia e que, se precisasse dispor de R$ 4.000 determinados pelo juiz, não teria como fechar a folha de pagamento dos funcionários naquele mês. Sabe-se que a reclamação trabalhista em questão tramita perante a 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, Santa Catarina, sob o número tal, e que a audiência em questão ocorreu há uma semana. Você, como advogado da sociedade empresária, de acordo com o entendimento consolidado do TST, elabore a medida judicial adequada para tentar reverter a decisão. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Gente, aí vem aquele momento. Que peça esquisita foi essa? Que peça que a banca está cobrando? Vamos voltar para a peça. Olha onde parou aqui, ó. Você, como advogado da sociedade empresária, de acordo com o entendimento consolidado do TST, ainda te deu a dica aqui, ó. Elabore a medida adequada para tentar reverter a decisão. Aí o aluno leu reverter a decisão, imaginou que fosse recurso ordinário. Mas olha, o que eu sempre digo? Verifique qual foi o último momento processual. O último momento processual. Onde parou aqui, ó? Aqui está falando que sabe se a reclamação trabalhista em questão tramita perante a tal vara e que a audiência em questão ocorreu há uma semana. A audiência foi o último momento processual e ela aconteceu em uma semana. Então não tem recurso ordinário porque não tem decisão, não tem sentença aqui. O último momento processual foi a audiência. Então qual que é a linha do tempo que a gente faz aqui, ó? Teve uma reclamação trabalhista. Nessa reclamação trabalhista teve a apresentação da contestação e a realização da audiência. Que essa realização da audiência, o juiz indeferiu a apresentação de quesitos por parte do reclamado e também impediu que ele apresentasse um assistente técnico, e o que ia te levar a encontrar a resposta. Determinando que a empresa antecipasse a quantia em 10 dias. Então, tenho aqui essa violação, parou na audiência. Gente, o último momento processual foi a audiência, com uma autoridade coatora, que é o juiz, violando o direito líquido e certo da parte, violando o direito líquido e certo do reclamado. Porque a lei, a CLT, no artigo 780b, proíbe a antecipação de honorários periciais. E aí, pela proibição de honorários periciais, o juiz não pode determinar a antecipação. Está violando o direito líquido e certo da parte de não antecipar, de ter a produção de prova sem antecipar os honorários periciais. Nesse caso, então, você está diante de uma violação do direito líquido e certo, de uma decisão interlocutória do juiz. Não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. E de decisão interlocutória não cabe recurso de imediato. Certo? Não cabendo recurso de imediato de uma decisão interlocutória que viola direito líquido e certo, como medida processual cabível? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Agora, pode ser que você só tenha percebido que caiba mandado de segurança quando você foi procurar a OJ 98 da SDI 2 do TST, que estabelece que das decisões do juiz que determina a antecipação de honorários periciais, cabe mandado de segurança. Aí você deu aquele clique, é mandado de segurança. Se você, desesperado, viu que era mandado de segurança, voltou para a peça e fez o mandado de segurança e riscou o seu RO, ok, você está dentro. Então, todo mundo que fez RO está dentro, gente. Uma coisa que eu falei muito com vocês nas aulas de estrutura coringa era:
Não se preocupe com estrutura. Lembra disso? A estrutura ela é mais um rumo que o professor passa. Claro, tem alguns itens importantes de estrutura que são pontuados, inclusive, que é o endereçamento, o preâmbulo, né? Algumas questões que tem sempre em toda a peça, mas tudo parte da essência, daquela essência que você aprendeu na faculdade. Lembra a primeira petição que você fez na vida, que você tinha colocado os fatos do direito e dos pedidos? Toda petição, não recurso, que recurso tem outra estrutura, mas toda petição nasce daí. E aí você vai ler o dispositivo legal. O que já identificou que é mandado de segurança? Qual que é a previsão legal do mandado de segurança? Tem uma lei própria de mandado de segurança, que não é uma lei muito legal assim da gente ler, igual, por exemplo, quando está no CPC, a peça que já vai guiando a gente, né? O mandado de segurança ele é meio chatinho mesmo. Mas está ali a lei. Qual que é o primeiro passo? Identifica-se a petição. A petição faz uma estrutura, a estrutura básica dos fatos do direito do pedido. Depois, você vai fazer o quê? A leitura. Vai fazer a leitura da lei. E tudo que está mandando fazer, você vai enfiar em algum lugar na sua petição. Você vai olhar para a estrutura que você colocou e falar assim, tutela de urgência, liminar. Onde que eu coloco isso? Liminar é no mérito. E sempre que eu tenho liminar no mérito, eu tenho que repetir requerimentos finais. Tudo que está mandando você fazer, você vai impetrar em face da autoridade coatora, que é o juiz. Tudo que está mandando fazer, você vai fazer na sua peça. É assim que a gente procede quando se depara com uma peça que a gente não treinou, ou que a gente não treinou tanto, ou que a gente esqueceu da estrutura na hora da prova. Então, primeiro ponto, a gente já identificou que é mandado de segurança. A gente faz a segunda leitura para quê? Para marcar aquilo que é importante nessa peça. E o que é importante aqui? Evelyn Calabresa é a reclamante. Ajuizou reclamação trabalhista contra a sociedade empresária Pizzaria Chapa Quente, nossa cliente, em 30 de janeiro de 2022, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Evelyn explicou na petição inicial que trabalhou como cozinheira da pizzaria de 2 de 7 de 2019 a 5 de 10 de 2021, sendo submetida a calor excessivo porque preparava as pizzas em fornos que alcançavam altas temperaturas, não recebendo qualquer equipamento de proteção individual do ex-empregador. Devidamente citada, a sociedade empresária apresentou contestação, afirmando que a temperatura alcançada na cozinha estava dentro do limite de tolerância e que, apesar de ser uma empresa pequena e familiar, fornecia todos os equipamentos de proteção à empregada, requerendo assim a improcedência do pedido. Em audiência, não houve acordo. Então, o juiz, com base no artigo 195, parágrafo 2º da CLT, determinou de ofício a realização de prova pericial, apresentando um único quesito, qual seja, diga o perito se havia agente insalubre no local de trabalho de Evelyn e, em caso positivo, em que grau. Além disso, o magistrado proibiu a apresentação de quesitos pelas partes. Proibiu que os litigantes indicassem assistentes técnicos, nomeou um perito de sua confiança e fixou os honorários periciais em R$4.000, determinando que a empresa antecipasse a quantia em 10 dias, sob pena de execução forçada, e que a prova técnica somente tivesse início após o depósito. Ou seja, várias violações aqui, ó. Primeira violação, o único quesito que ele apresentou, né? E aí o que ele fez? Proibiu a apresentação de quesitos pelas partes e proibiu os litigantes indicar assistentes técnicos. Nomeou um perito de sua confiança e fixou os honorários periciais em R$4.000, determinando que a empresa antecipasse. Então, quais são as nossas teses de mérito aqui? São as violações do direito líquido certo, né? A parte ela tem direito de apresentar os quesitos. A parte tem direito de indicar assistente técnico. E é ilegal essa determinação de antecipação de honorários periciais, ainda mais em 10 dias, sob pena de execução forçada. E aí, quando fala sobre pena de execução forçada e que fala que, em diante, que a sociedade empresária protestou contra a decisão, né, constou os protestos, que violaria normas jurídicas, mas o juiz consignou os protestos em ata e manteve intacta a decisão. Que decisão foi essa que ele manteve intacta? De antecipar os honorários, de indeferir a indicação de quesitos e perito e assistente técnico.
Ainda na audiência, o titular da sociedade empresária pediu a palavra e aflito explicou que seu negócio ainda sofria o efeito da pandemia e que se precisasse dispor de R$ 4.000, determinado pelo juiz, não teria como fechar a folha de pagamento dos funcionários naquele mês. Isso aqui não te lembra um perigo de dano? Ou seja, estamos diante de uma tutela de urgência, né? Quando eu tenho a probabilidade do direito e o perigo de dano. Qual que é a probabilidade do direito? É o AJ 98, é o artigo 465 do CPC, que determina que a parte apresente os quesitos, apresente o seu assistente técnico quando for realizada a perita. É direito da parte. É direito da parte. Se o juiz indeferiu, proibiu, ele violou o direito líquido certo da parte. O que é um direito líquido certo? É aquele direito que não precisa de prova, né? Demanda ali da própria lei. As provas já estão pré-constituídas. Por isso, aproveitando a deixa, que lá nos requerimentos finais você não vai pedir a produção de provas. Por quê? Não existe produção de provas. As provas estão pré-constituídas nos autos quando a peça é o mandado de segurança. Tá, você identificou que é o mandado de segurança. Você passou mal, você suou, deu tremedeira, deu crise de ansiedade, de pânico, você teve o coração disparado. Levanta. Toda vez que acontecer, para, vai ao banheiro, respira fundo. Eu sei que quando você percebeu que era um mandado de segurança, você ficou desesperado. Tenho certeza. Mas se acalma, se acalma. E se você não treinou o mandado de segurança, você vai fazer a estrutura coringa. Lembra do nosso passo para lidar, para fazer qualquer peça? Você sabe fazer qualquer peça, você sabe peticionar. Faz o mandado de segurança como se fosse uma petição inicial. Faz a estrutura de uma petição inicial. Lê o artigo, lê os artigos, né, do mandado de segurança e vai colocando ele dentro dessa estrutura. Não vai ficar a estrutura perfeita, né, como muitos alunos falam, mas o meu mandado de segurança está todo errado, tem um monte de erro. Não tem problema. Você fez as teses de mérito, é isso que mais pontua. E outra, se a banca não anular essa prova, se ela mantiver a decisão de não cancelar a prova, não anular, mesmo com os indícios de vazamento que nós tivemos, ela vai ser uma mãe, mas uma mãe muito da boazinha para corrigir. Então, tudo, e é o que eu falo, tudo que você acerta pontua. E como a gente tem pouca tese de mérito, você lembra lá quando tinha uma reclamação trabalhista, uma contestação que tinha lá 7, 8 teses de mérito? Cada tese de mérito vale mais ou menos meio ponto. Você imagina aqui que só tem 3 teses de mérito, cada tese de mérito vai valer mais ou menos 1 ponto. Então, se você acertou as 3 teses de mérito, você já tem 3 pontos. Se você identificou a peça, tem muita chance. Para quem fez mandado de segurança, eu me arrisco a dizer que tem mais chance de ser aprovado do que se fosse um RO, tá? Então, eu sei que você deve estar aflito, né? É um misto de sentimentos nessa hora, né? É primeiro aquela coisa, meu Deus do céu, é um mandado de segurança? Será que é? É, não é? É, não é? Vou fazer. Teve coragem e foi lá e fez mandado de segurança. E aí você, vendo a correção, você percebeu que era um mandado de segurança e ficou eufórico. Por mais que você tivesse ali aquele receio de não ser o mandado de segurança que você esperava. Mas você tá dentro. E aí depois vem essas informações de vazamento, correndo o risco da banca anular e você ter que fazer de novo. Não é fácil não. Quem achou que ia passar um final de ano tranquilo, já pensando nas comemorações de fim de ano, tem mais OAB pela frente ainda. Então, vamos lá trabalhar essa questão. Por onde a gente sempre começa? Pelo rascunho, né? E aí a gente coloca aqui as informações... eu falo que é a parte psicológica do rascunho, meus alunos sabem, é a parte psicológica. Por que você coloca as informações no rascunho? Para você ir se acalmando. E aqui você precisa ainda mais se acalmar. Ainda mais. Por quê? Você está destruído quando você viu que era o mandado de segurança. Eu fiquei pensando em vocês lá na hora da prova, vendo que a peça era um mandado de segurança. Porque, assim, e outros alunos, né, que comentaram comigo, mas tá na cara que é mandado de segurança, tá na cara que você tá em casa, olhando, você não tá lá na hora da prova fazendo, sendo que se você errar a peça, você tá reprovado. Então, para quem tá em casa analisando, é fácil. Para quem tá lá fazendo, não é fácil mesmo, tá? Então, essa parte do rascunho, que é a parte psicológica, a gente vai colocar. Impetrante, somos nós. Como é que chama a pizzaria mesmo? Pizzaria Chapa Quente Limitada. Aí a gente vai e coloca aqui. Impetrante, pizzaria Chapa Quente
Limitada. Autoridade coatora é o juiz da 80ª Vara do Trabalho de Chapecó. Chapecó, Santa Catarina. Terceira interessada é a reclamante, como que ela chama mesmo? Evelyn Calabresa. Evelyn Calabresa. Ai, ai, eu lendo esses nomes aqui, gostando de pizza do jeito que eu gosto, a hora que eu tô gravando esse vídeo, lembrando que hoje eu só almocei, nem tô pensando em pedir uma pizza quando acabar isso aqui não. Processo número, aí você vai e copia o número do processo, certo? Maldade de colocar uns nomes desses para quem tá fazendo prova, né? Mas vamos lá. Colocou essas informações, agora a gente vai para a parte importante. A estrutura do mandado de segurança. Se você treinou mandado de segurança, talvez você lembre da estrutura do mandado de segurança, coloca a estrutura que você lembrou aí. Se você não se lembra, vai pensar na estrutura coringa. E aí você vai, estrutura coringa é uma petição? É uma petição. Qual que é a estrutura coringa de uma petição? Dos fatos, do direito e do pedido. Dos fatos, do direito e do pedido. Aí a gente faz o quê? Destrincha. O que tem nos fatos? Os fatos. O que tem no direito? Requisitos específicos, quando tiver. O mérito, que sempre tem. E tutela de urgência, quando tiver. Depois os pedidos, que são os requerimentos finais. A gente tem que lembrar disso na hora da prova. Endereçamento, toda peça tem. Número do processo, eu vou ter aqui esse número do processo. Preâmbulo, toda peça tem. Finalização, toda peça tem. Valor da causa vai ter, por quê? Porque é uma petição inicial. Apesar de ser como um recurso, né? Ser umas questões processuais que eu detesto quando eu tenho que falar sobre elas, mas é um processo autônomo, mas é como se fosse um recurso. Tem dos fatos, que você vai colocar um breve resumo da demanda. Eu tenho a parte do direito, que são os requisitos específicos, o mérito, a tutela de urgência. Quando eu tenho preço preliminar de mérito, prejudicial de mérito também, é direito. Isso aqui é o do direito. Pensa assim, tudo que você fundamenta em artigo, em súmula, em OJ, é direito, não é? Se você está fundamentando, é direito. Então, você está fundamentando alguma coisa do direito. Aí você destrincha do direito. Do direito tem requerimentos específicos. Preliminar e prejudicial de mérito, quando for o caso, que não é o nosso caso aqui. Mérito sempre vai ter. Tutela de urgência pode ser que tenha. E esse aqui demanda da própria lei. E a própria lei de mandado de segurança, mesmo que você não tenha percebido a urgência da decisão nesse caso aqui, porque senão a empresa não vai ter como pagar os funcionários, né? Você vai chegar lá na leitura da lei e perceber que tem tutela de urgência. E os pedidos, que são os requerimentos finais. Tá vendo? Tudo vem dos fatos, do direito e do pedido. É só você saber enxergar. Então, aqui é do pedido. Então, vamos lá. A gente já fez isso. Agora, a gente vai e lê a Lei 12.016 de 2009, que é a lei do mandado de segurança. Você não tem a menor ideia de como faz o mandado de segurança. O que você vai fazer? Vai ler a lei e vai perceber tudo que a lei manda você fazer, você vai fazer. E aí, lembra da linha do tempo e da competência do mandado de segurança? Qual é a competência do mandado de segurança? Vai depender de quem? Da autoridade coatora. Se a autoridade coatora é uma autoridade que não pertence ao judiciário, a competência para julgar esse mandado de segurança vai ser do juiz da vara do trabalho. Agora, se é o próprio juiz, a autoridade coatora, quem é que vai julgar? O TRT. Se é um desembargador do TRT, quem é que vai julgar esse mandado de segurança? O próprio TRT. Claro que não é o próprio desembargador, né, gente? Pelo amor de Deus. E se for um ministro do TST,
Quem é que julga o mandado de segurança? De quando a autoridade coatora é o ministro do TST? O próprio TST. Claro que não, o mesmo ministro. Então, aqui a autoridade coatora era um juiz. Eu vou impetrar para onde? Para o TRT. Mas para quem no TRT? Lembra quando a gente viu recursos, né? Você deve ter visto nas suas aulas de recurso. O primeiro, quando você tem um recurso, aqui não é recurso, você não tem que fazer duas peças, né? Não tem peça de interposição, não tem peça de razões. Mas quando a gente tinha peça de interposição, sempre que a gente endereçava para o TRT, a gente não endereçava para o desembargador presidente, porque é o desembargador presidente quem faz os pressupostos a primeira análise dos pressupostos de admissibilidade. Então, nesse caso aqui, que a autoridade coatora é o juiz, você vai endereçar para o TRT. Mas para quem lá no TRT? Quem é que vai receber o seu mandado de segurança? O presidente. Sempre o presidente do TRT. Então, era para lá que a gente deveria fazer o endereçamento. Ah, calma aí. Aí a gente vai pensar, endereçamento. Eu vou endereçar para onde? Para o presidente do TRT. De qual região, gente? Chapecó. Chapecó fica em Santa Catarina. Santa Catarina fica em qual região? 12ª região. Se você não sabe, vai no artigo 674 da CLT para descobrir qual região pertence aqui o tribunal. Número do processo, você vai copiar simplesmente lá do enunciado aquele número lá. Preâmbulo. O que você tem de diferente no preâmbulo de um mandado de segurança? Claro, você vai fundamentar no artigo 5º da Constituição, que fala do mandado de segurança, vai fundamentar no artigo 1º da lei do mandado de segurança, mas você tem que lembrar o quê? Você é o impetrante. E você vai impetrar o mandado de segurança contra quem? Contra a autoridade coatora, sim. E como litisconsorte passivo necessário, o reclamante. Então, quem que vai figurar aqui nesse polo ativo e passivo da demanda? Tem o impetrante, que é a reclamada, contra o juiz e contra o reclamante. Dos fatos, você vai fazer um breve resumo da demanda. Nos requisitos específicos, o que você vai mencionar? 2 requisitos: o cabimento e a tempestividade. Deixa eu apagar esse direito aqui, que isso aqui foi só para mostrar para vocês que tinham direito. E a tempestividade. São os requisitos específicos do mandado de segurança. Onde que eu encontro isso? Lá na lei do mandado de segurança. Mérito. São as suas teses de mérito. O que você faz, então? Logo aqui embaixo, você escreve as suas teses de mérito. Teses de mérito. Depois que você colocar as teses de mérito, você vai colocar aqui embaixo. Quais são as teses de mérito que nós temos aqui? Indeferimento dos quesitos, indeferimento de indicação de assistente técnico, antecipação dos honorários periciais e a liminar, né, ou a tutela de urgência. Então, temos essas teses de mérito. Depois, os seus requerimentos finais, que são os seus pedidos, que são um monte de requerimentos finais. Bom, então vamos lá colocar esses requerimentos finais, que são muitos, né? Primeiro começa porque a gente tem uma tutela de urgência. Então, quando a gente tem uma tutela de urgência, o que eu ensinei para vocês? A gente menciona a tutela de urgência no preâmbulo, a gente menciona a tutela de urgência no mérito e a gente reitera nos requerimentos finais. Então, tem a tutela de urgência aqui. Mas o que? Notificação da autoridade coatora. Notificação da autoridade coatora. Mais o que? A notificação do reclamante. Notificação do reclamante. Mais o que? Tem que pedir para abrir vista
ao MP. Tá lá na lei, tá, gente? Tá lá na lei. Não tô tirando isso aqui de trás da orelha, não. Vista ao MP. Mas o que que fala lá na lei que a gente tem que fazer? Pedir a intimação do advogado da AGU. Tudo isso... Opa! Paguei errado. Tudo isso está falando lá no artigo. Então, peraí. Notificação, deixa eu colocar tudo. Notificação da autoridade coatora. Autoridade coatora, vista ao MP, a intimação do advogado-geral da União, aquele lá, que eu nem cito o nome atualmente. Aqui você vai pedir juntada de documentos, você não pede produção de provas. Você pode pedir a produção de prova documental, você não vai produzir prova, você vai juntar a prova documental, porque aqui a gente não tem produção de provas. Juntada de documentos. E, por fim, a concessão da segurança, né, que é a procedência para a concessão da segurança. Tudo isso aí, ó. Depois você coloca o valor da causa e finaliza a peça. Certo? Então, vamos lá. Feito agora o rascunho, a gente vai para a peça. Endereçamento, vamos endereçar para o presidente do TRT da 12ª Região. Como que a gente faz? Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Terminei o número do processo, endereçamento. Agora eu faço o número do processo. Deixa eu trocar a cor da caneta aqui para não confundir. Então, risquei aqui o endereçamento. Agora, número do processo, copio lá o número do processo. Risco aqui. Preâmbulo. Olha como é que fica o preâmbulo da... e se você acertou aqui, você já pontuou. E aqui não vai ser 0,1 como é nas peças, não. Vai ser mais um pouquinho, porque tem poucos itens para pontuar. Quem não colocou ao juiz do trabalho da 12ª Região, pelo que eu vi do espelho, a banca não pontuou você indicar a região. Ela colocou lá o TRT de Santa Catarina. Assim estava no gabarito apresentado, né, no gabarito preliminar da banca. Mas colocar a 12ª Região também está correto. Pizzaria Chapa Quente é o impetrante. Então, aqui já tem a pontuação, qualificação e endereço completos, porque é uma petição inicial. Então, aqui já tem 0,1. Vem a presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado adiante assinado, procuração anexa, porque você, advogado, está aparecendo aqui uma petição inicial, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com base, olha aqui, no artigo 5º, inciso 69 e artigo 1º da Lei 12.016. A banca aceitou qualquer um dos dois. Não precisava colocar os dois, aqui está os dois. E impetrar, que é a palavrinha do mandado de segurança, né? Remédio constitucional, a gente usa a palavra impetrar. Mandado de segurança, com pedido de liminar ou tutela de urgência, contra o ato do juiz da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, Santa Catarina, proferido nos autos da reclamação trabalhista número tal, em que figura no polo passivo Evelyn Calabresa. Qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Então, aqui a gente tem que colocar no polo ativo o impetrante, que é a Pizzaria Chapa Quente. A autoridade coatora, que é o juiz da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, e a Evelyn Calabresa. Ela está errada por quê? Pizza de Calabresa não é muito boa, né, gente? Então, claro que ela vai estar errada. Então, a Evelyn Calabresa está aqui. Vai ter distribuição de ponto aqui, para você identificar. Não vai ser 0,1, eu vou colocar 0,1 que é o padrão. Mais 0,1 se você citou o artigo certo.
mais 0,1 se você colocou mandado de segurança, mais 0,1 do pedido de liminar, mais 0,1 do juiz, mais 0,1 da Dani Calabresa, da Evelyn Calabresa. Gente, se você esqueceu de colocar o juiz, você não vai zerar a peça, você só não vai ganhar o ponto para o juiz. Se você esqueceu de colocar a Evelyn Calabresa, você não vai zerar a peça, você só vai perder o ponto que foi atribuído para a Evelyn Calabresa. No espelho de correção da banca não vai vir menos meio ponto se esqueceu de colocar isso. Não. A banca pontua por cada coisa que você coloca, certo? Terminou o preâmbulo, a gente volta no rascunho, risca o preâmbulo. Agora a gente vai fazer os fatos, né? Um breve resumo da demanda. O impetrante foi notificado da reclamação trabalhista ajuizada pela reclamante, requerendo a condenação da reclamada ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Após a negativa de conciliação, o juiz da 80ª Vara do Trabalho de Criciúma, Santa Catarina, determinou de ofício a produção de prova pericial. Entretanto, o juiz deferiu direito líquido e certo do impetrante ao proibir a indicação do assistente técnico, bem como a apresentação de quesitos e ao determinar o adiantamento dos honorários periciais fixados em R$ 4.000 por parte do impetrante no prazo de 10 dias. Volta lá, não sei se os fatos vão pontuar, geralmente não, mas, bem resumidamente, requisitos específicos, a gente cita o cabimento e a tempestividade. E igual a gente está acostumado a fazer os requisitos específicos, olha lá, estão presentes os requisitos específicos do mandado de segurança, dentre os quais se destacam cabimento. É cabível o mandado de segurança contra ato do juiz que determina a antecipação de honorários periciais, de acordo com a OJ 98 TSD e 2 TST, bem como do indeferimento de apresentação de quesitos e assistente técnico, de acordo com o artigo 465, parágrafo 1º e 3º do CPC. E a tempestividade, que também está lá na lei do mandado de segurança. O presente mandado de segurança é tempestivo, pois impetrado no prazo de 120 dias contados da ciência do ato impugnado, conforme artigo 23 da Lei 12.016 de 2019. Professora, eu fiz o mandado de segurança de qualquer jeito. Eu não lembrei de requisitos específicos. Eu li a lei, mas eu não enxerguei. Ok, sem problema. Você fez mérito? Você vai pontuar muito mais. É isso que importa. Você perdeu uns pontinhos aqui, você deixou de pontuar nesses requisitos específicos? Deixou. Fato. Só que lembra, você precisa de 6 para passar. E você foi bem nas questões, que eu sei que você foi bem nas questões. Sem ver sua prova, eu já sei que você foi bem nas questões. Então, você precisa só de um pouquinho aqui nesse mandado de segurança que você vai conseguir. Se você fez o mandado de segurança, você vai conseguir. Terminou os requisitos específicos, volta aqui para riscar a peça. Agora a gente faz tese de mérito. Qual é a minha primeira tese de mérito? Indeferimento dos quesitos. Fato, fundamento, pedido. Igual você faz qualquer tese de mérito. Do indeferimento da apresentação dos quesitos. O juiz indeferiu a apresentação de quesitos por parte do impetrante, permitindo um único quesito no laudo pericial, qual seja: diga ao perito se havia agente insalubre no local de trabalho de Evelyn e, em caso positivo, em que grau. Nos termos do artigo 465, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC, é direito do impetrante apresentar quesitos que devem ser observados na elaboração do laudo pericial. Tal indeferimento violou o direito líquido e certo do impetrante. Diante do exposto, requerá concessão da segurança para suspender o ato da autoridade coatora e permitirá a apresentação de quesitos por parte do impetrante. Terminei essa tese de mérito, fiz fato, fundamento, pedido. Aqui o fundamento está no artigo 465, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC. Você procurando por perícia, você ia chegar nessa violação aqui. Risca. Agora, indeferimento da indicação de assistentes técnicos. No mesmo artigo, porém, o inciso anterior. Da proibição da indicação do assistente técnico. O juiz indeferiu a indicação do assistente técnico por parte do impetrante, violando o direito líquido e certo da parte. Nos termos do artigo 465, parágrafo 1º, inciso 2º do CPC, é direito do impetrante apresentar ou indicar, né? Coloquei aqui errado, deixa aqui um deles. Indicar assistente técnico para acompanhar a perícia e emitir parecer técnico.
O indeferimento da indicação de assistente técnico violou o direito líquido e certo do impetrante. Diante do exposto, requer a concessão da segurança para suspender o ato da autoridade coatora e permitir a indicação do assistente técnico por parte do impetrante. Terminei a tese. Risco aqui. Agora eu faço da antecipação dos honorários periciais. Essa aqui foi a luz que você teve e percebeu que era um mandado de segurança. Aposto. O juiz, ao determinar a produção de prova pericial, determinou a antecipação dos honorários periciais por parte do impetrante no valor de R$4.000. Nos termos do artigo 790-B da CLT, é vedada a antecipação de honorários periciais, no mesmo sentido a OJ 98 da SDI 2 do TST, estabelece que, diante da ilegalidade da exigência de antecipação de honorários periciais, é cabível, olha ele aqui, mandado de segurança contra ato da autoridade coatora que violou o direito líquido e certo do impetrante. Aí, quando você leu SOJ, você viu o mandado de segurança, você fez o mandado de segurança. Se você não identificou de cara, você ainda teve esse salvamento aqui. Diante do exposto, requer a concessão da segurança para suspender a determinação de antecipação de honorários periciais a fim de permitir a realização da perícia. Volta aqui e faz. E risca. Liminar. Você tinha duas chances. Você percebeu quando você leu o enunciado. Você percebeu lá na lei. Porque essa antecipação dos honorários periciais de R$4.000 vai impossibilitar que a empresa cumpra a folha de pagamento do mês. Então, se a empresa tiver que antecipar, os empregados vão ficar sem receber salário, ou seja, estou prejudicando a empresa. Violando esse direito da empresa, eu tenho a probabilidade de direito e tenho um perigo de dano, caso essa decisão ela seja mantida. Então, eu não posso esperar até o final do processo. Lembra quando a gente trabalhou lá em reclamação trabalhista para saber se cabe ou não tutela de urgência? E aí eu falei que sempre vai caber tutela de urgência quando você não puder esperar o final, a decisão final do processo, né? Você quer isso agora, você não precisa esperar o final, no mês seguinte a empresa já não tem direito. Então, o que você quer? Que suspenda essa decisão do juiz de antecipar os honorários, porque se esperar quando for decidir o mandado de segurança, os empregados lá já ficaram sem receber o salário. Ou seja, a gente vem aqui, ó, tutela de urgência. O douto juízo ACO determinou a realização de prova pericial mediante a antecipação de honorários periciais no valor de R$4.000 no prazo de 10 dias, sob pena de execução forçada, mesmo após ser alertado que a decisão poderá acarretar sérios prejuízos ao impetrante, uma vez que não conseguirá arcar com a folha de pagamento. O artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2019, é aqui que tem na previsão da lei a tutela de urgência, estabelece que poderá ser concedida liminar para suspender o ato da autoridade coatora quando houver quando houver fundamento relevante, que é o quê? Qual que é o fundamento relevante? É o AJ 98, né? E o prejuízo à parte, que ela não pode ficar esperando esse tempo todo. Se você fundamentou, não apareceu lá no gabarito da banca, mas com certeza ela vai aumentar esse gabarito aqui, esqueci a palavra, agora me falhou a memória. Ela vai acrescentar esse artigo 300 do CPC na tutela de urgência, tá? Pode ficar tranquilo. Porque no mesmo sentido é o artigo 300 do CPC, que autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano. E aí como que a gente faz quando tem tutela de urgência? A probabilidade do direito reside na ilegalidade de antecipação de honorários periciais, conforme OJ 98 SDI 2 do TST. O perigo de dano comprova-se pelo fato de o impetrante não poder arcar com a folha de pagamento. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para suspender o ato de bloqueio. Terminei a tutela de urgência. Volto aqui.
risco a tutela, risquei o mérito. Agora eu faço os requerimentos finais. Pedir a reiteração da tutela de urgência, notificação da autoridade coatora, notificação do reclamante, vista ao MP, a intimação da AGU, juntada de documentos e, finalmente, a procedência para a concessão da segurança. Então, como que a gente faz? Requerimentos finais, diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para que se suspenda de imediato a determinação de antecipação de honorários periciais, a notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 dias nos moldes do artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.016, está lá no artigo 7º, inciso 1º, a intimação da reclamante ou a notificação também da reclamante para integrar a lide como litisconsorte passivo. Então, a notificação é melhor até do que a intimação. Se abra vista ao MP para que se manifeste sobre o feito no prazo de 10 dias, conforme, olha aqui, artigo 12 da Lei 12.016. A intimação do Advogado-Geral da União, dando-se ciência da impetração do presente mandado de segurança, nos exatos termos do artigo 6º e 7º, inciso 2º da Lei 12.016 de 2019, e a juntada dos documentos em anexo, na forma do artigo 6º caput da Lei 12.016. Vocês estão vendo? Tem tudo aqui, ó. Tudo está na lei, tudo está na lei, tudo está na lei. Por isso que eu falo que é importante você ler e fazer o que a lei está mandando. Onde que eu coloco? Onde que eu peço notificação? Onde que eu peço intimação? Onde que eu peço para abrir vista? Nos requerimentos finais. A concessão da segurança em caráter definitivo, confirmando-se os termos da liminar anteriormente deferida. Terminei os requerimentos finais. Volto para riscar. Agora, valor da causa e a finalização. Valor da causa, R cifrão, 3 pontinhos nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. Tem valor da causa? Tem. Por que tem valor da causa? Porque é uma petição inicial. Então, gente, tudo que está aqui, que vocês colocaram, vai pontuar. Professor, eu só fiz a tese de mérito da antecipação dos honorários. Você tem mais de um ponto aí. Então, se você foi bem nas questões, você está dentro. Se você colocou o impetrante certo, você colocou o mandado de segurança, você fundamentou na lei certo, tudo isso vai pontuar. Endereçamento, tudo que você fez certo vai pontuar. Você colocou o valor da causa, finalização, tudo vai pontuar. Você viu que a finalização apareceu lá no gabarito. A finalização vai pontuar. Tudo vai pontuar e você vai conseguir somar pontinho por pontinho e vai sair contando vantagem para todo mundo que você passou quando a banca de direito do trabalho resolveu cobrar um mandado de segurança. Detestei a peça. Também tive indigestão com essa pizza, com esse mandado de segurança. Você vê bem. Uma pizzaria que chama, como é que ela chama? Chapa Quente. Não era isso o nome da pizzaria? Pizzaria Chapa Quente. Pizza na chapa? Pizza tem que ser no forno a lenha. Já começou errado por aí. Pizza de calabresa, a Evelyn calabresa. Se ainda fosse uma Evelyn catuperu, uma Evelyn alguma coisa assim, uma Evelyn 5 queijos, 4 queijos, mas não. Evelyn calabresa? Pô, fala sério. Uma pizza de calabresa na chapa? Não vale a prova que você está fazendo. Mas brincadeiras à parte, gente. Brincadeiras à parte. Não foi uma peça legal. Surpreendeu todo mundo. Eu sei que mesmo você que acertou o mandado de segurança, não está bem. Né? Mesmo você que fez o mandado de segurança, está com medo. Você não sabe fazer o mandado de segurança direito. Você treinou quase nada, ou nem treinou. Então você está inseguro. Vamos ver como que vai ser. Se a banca anular, se a banca não vai anular. Ela não vai anular porque cobrou mandado de segurança. Absolutamente. Está previsto no edital, é sua obrigação saber fazer mandado de segurança. A gente sabe, você não vive só para o OAB, você não pode parar a sua vida para fazer o OAB. E eu sei que é por isso, não é por preguiça. Eu sei que, em virtude da sua falta de tempo, você não treina todas as peças. Sua vida não para você fazer o OAB, eu te entendo. Mas é preciso pelo menos saber a estrutura coringa, é preciso pelo menos ter visto, mesmo que você nunca tenha feito, ter visto o mandado de segurança. E
essa prova serviu de alerta para alunos e para professores que a FGV pode sim cobrar qualquer peça que ela quiser. Se não fosse essa questão desse possível vazamento, desse provável e possível vazamento, dessa dúvida de anular, a gente não estaria discutindo anulação de prova, a gente ia estar só lamentando o fato de que a banca cobrou uma peça inédita e ela está no direito dela cobrar. A gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer? Aprender com os erros, como eu sempre digo, aprender com os erros. Agora vamos aguardar, né? Vamos ver se vai ter anulação, se não vai ter anulação, como que a banca vai proceder daqui em diante, inclusive com a pontuação. Pode ter certeza que assim que a banca soltar o espelho definitivo ou a decisão se vai ou se não vai anular, se vai anular de todo mundo, se vai só reaplicar para aqueles que foram reprovados, como que a banca... Porque aqui tem várias questões envolvidas, né? Porque se ela anula para todo mundo, como que fica a situação daquele aluno que identificou a peça? Ele não foi beneficiado pelo vazamento. Se é que houve um vazamento, foi um ou outro que foi beneficiado. A grande maioria não foi beneficiada e acertou o mandado de segurança. E esses alunos, é justo que esses alunos que fizeram o mandado de segurança tenham a sua prova anulada e tenham que fazer de novo? Eu acho muito complicado isso. E aqueles alunos que erraram a peça, mas eles erraram não foi porque vazou a peça, foi porque eles não treinaram o mandado de segurança, não identificaram, não tiveram segurança. E aí esses alunos que a banca, se identificar que realmente houve vazamento, aí tem que anular. Mas anula para todo mundo? Então, vamos ver como que a banca vai sair dessa... A FGV e a OAB vão sair dessa questão aí. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer. Mas, sabendo, eu venho aqui contar para vocês. Eu reforço. Para o que vocês precisarem de mim, contem comigo para o que quiser. Se tiver uma reaplicação, se a banca reaplicar a prova, eu vejo duas possibilidades, né? Ela vai reaplicar em janeiro, em fevereiro, tem que ser antes da prova. Duas coisas. Primeiro, a decisão da banca tem que ser durante o prazo de inscrição para a primeira fase, porque quem fez repescagem tem que saber se vai fazer a primeira fase ou não, se já vai ter uma reaplicação. Então, a gente tem pelo menos esse parâmetro para aguardar a decisão. E a gente sabe que a prova tem que ser antes da primeira fase. Então, a gente tem essas questões aí. Vai ser, se tiver uma replicação, vai ser em janeiro, fevereiro, ou vai ser junto com o 37º exame. A gente tem que aguardar. Mas, independente do que for, a gente vai montar cursos, os nossos alunos continuam com acesso às aulas, independente de até quando vocês vão ter acesso às aulas, vão ter complementações a essas aulas, a gente vai fazer novas aulas. Para os alunos, a gente vai ter também um intensivo. Se tiver essa anulação e se tiver uma reaplicação, a gente vai fazer um intensivo para essa reaplicação. Então, fiquem ligados nas redes sociais, que eu vou sempre avisando vocês dos novos cursos. E me coloco à disposição de vocês para o que quiserem. Sinto muito por essa peça que caiu. Sinto muito. Também tomei uma cacetada. Tomei uma cacetada também. Ainda estou tonta até agora. Mas é isso aí. É como dizem os jogadores lá na Copa, quando eles forem eliminados, é levantar a cabeça e começar a trabalhar para corrigir o que estava de errado e fazer diferente e dar certo da próxima. É a vida. Então, é triste, mas é a vida segue. Quantas decepções você já teve nessa vida e quantas você já superou? Bora pra frente, bora superar e aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Te encontro na nossa próxima aula. Até lá!